Então nós vamos nos ligando a toda a espiritualidade amiga que estarão conosco durante todo o nosso estudo, elevando os nossos pensamentos, pedindo que eles nos auxiliem a compreender todos os conceitos que a gente vai ver no nosso estudo. Nós vamos nos ligando especialmente a Eliamar, a Cíntia e o Cássio, que sempre estão conosco nesses momentos de aprendizado, e elevando uma prece ao nosso Pai, para recebermos a bênção desta noite. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, agora e sempre, e assim seja. Bom, nós paramos na página 153, o último parágrafo. Enquanto os espíritos superiores conversavam ao término da reunião, Osório, obsessor ligado às fileiras de Lourenço Ventura, reunia-se com seus comparsas analisando a ficha da médium. Apresentou-se às portas do centro espírita no qual Casimira trabalhava. Tentou entrar e foi francamente barrado. Vibrações poderosas os repeliam, além dos espíritos responsáveis pela segurança espiritual da instituição. Voltando-se para os seus, esclareceu frustrado. Este é um educandário com excelentes propósitos espirituais. Não será fácil invadi-lo. Teremos que encontrar outros meios para a nossa perseguição. Quem sabe, aguardando Casimira sair, poderemos acompanhá-la até a sua residência a fim de verificarmos quais as nossas reais condições de atuação. Então, você vê, nos lugares onde existe um propósito firme de ajudar, onde você está sempre em oração, onde você está ligado com o planeta espiritual superior, o tempo inteiro, eles não conseguem entrar. Quando é que eles vão conseguir entrar? Sabem dizer? No momento que a gente der o mínimo descuido da nossa vigilância. Deslizes, né? É. Num centro espírita, quando o orgulho começar a falar mais alto, quando tiver Uhum. disputas, qualquer disputa, né? Sim. Quando os propósitos estiverem, vamos dizer assim, diminuídos, né? A pessoa vai lá só como uma obrigação e não com o propósito de fazer o bem, né? Isso no centro espírita. Na nossa casa, se a gente acabar de fazer o evangelho no lar, por exemplo, né? Que a gente busca a proteção, né? Mas nesse evangelho no lar, a gente estiver fazendo as preces repetidas, né? Não fazer ele de coração, mas fazer ele pela receita do bolo, não vai trazer nenhuma proteção para o nosso lar. Ou se trazer a proteção para o lar, porque a gente está fazendo de coração, e de repente a gente acabou de sair, briga com o filho, briga com o marido, com a esposa, também não vai acontecer, não vai ter proteção nenhuma. Né? Então vamos lá. Lá dentro, na sala mediúnica, o guia de Casimira recebeu anuência do diretor espiritual da sessão para transmitir suas palavras orientadoras. Embora objetivasse instruir Casimira, as considerações do guia mediúnico seriam proferidas em linguagem geral, a fim de ser aproveitadas por todos os componentes da reunião. Ele aproximou-se ternamente da médium, envolveu-a em fluidos dóceis e vibrantes, direcionando-lhe os pensamentos que ecoavam através da psicofonia desta maneira. Queridos irmãos, paz a todos. Servidores da mediunidade, eis que um novo
Pentecostes se faz com a doutrina espírita. O Espiritismo revive de maneira atuante aqueles acontecimentos do início do cristianismo. O cenáculo, hoje, é a sala mediúnica, e as línguas de fogo pairam sobre todo aquele que assumiu o compromisso com o mediunato. O portador de tão dedicada ferramenta e o candidato ao discipulado na mediunidade com Jesus precisa compreender que, apesar de suas lutas diárias, terá naturalmente, como qualquer criatura humana, a necessidade de provas e expiações. A vida psíquica não traz privilégios nem regime de exceção para aquele que aceitou o mandato mediúnico. Ser intérprete entre os dois planos da vida é cooperar com a obra da criação, ao mesmo tempo em que se repara os erros do passado, colocando-se à disposição para ser a ponte por meio da qual os incautos podem ser socorridos. A trombeta que soa despertando os que dormem o sono torpe do materialismo. A candeia que deve iluminar, pelos esclarecimentos que oferta, aqueles que padecem nas trevas da ignorância. Carregar este lampadário é assumir um compromisso com o sagrado e ter a chave de acessar ao intercâmbio espiritual. Portar este luzeiro é iluminar-se primeiramente, comprometendo-se a mantê-lo aceso em condições de uso pelo tempo que as leis divinas determinarem. As faculdades psíquicas devem cooperar no planeta para o avanço da humanidade. Ser o intérprete entre o céu e a terra não se converte em privilégios, mas na santa oportunidade de se promover o adiantamento espiritual. Dessa maneira, compreendendo o médium como um tarefeiro necessário, como todos os outros companheiros sérios e respeitáveis que executam as mais variadas tarefas na seara do Cristo, não estará livre dos reveses da vida, das investidas das trevas. Desde que permaneça com Jesus e Kardec, estará fortalecido para suportar e vencer. Muitos inimigos da verdade desejarão destruir a lamparina mediúnica. Por isso, companheiro da mediunidade, segue confiante na certeza de que a faculdade medianímica representa a misericórdia divina reluzindo sobre a terra. Valoriza as horas no mundo, aperfeiçoando no centro espírita em trabalho disciplinado e bem instruído, tua capacidade de intercambiar os espíritos. Consagra ao Senhor todos os frutos do serviço das entidades venerandas executadas por teu intermédio. Afasta do comércio das forças psíquicas, empregando-as como recebeste, gratuitamente. Livra do orgulho e da vaidade que poderiam comprometer-te junto aos propósitos que abraçaste. Coloca-te em estudo constante, tendo o livro dos médiuns a nortear os teus caminhos. Leva sempre a tua produção mediúnica ao tribunal severo dos companheiros dirigentes, esclarecidos e dedicados, aceitando a sentença com doçura, ânimo e humildade. Se justa, aplica os conceitos a fim de te melhorar. Se injusta, aproveita a oportunidade para exercitar renúncia, paciência e resignação. Livra-te do personalismo, lembrando-te de que o trabalho não te pertence e as ideias dos espíritos amigos deverão passar pelo crivo da razão daqueles que no mundo têm o dever de zelar pela pureza e fidelidades doutrinárias. Evita, quanto possível, o trabalho isolado. Aceita o convívio de companheiros mais experientes e dedica-te à prática do bem onde estiveres. Se porventura os adversários da causa cristã te buscarem, atormentando-te a alma, recorda-te de que o Cristo suportou pacientemente os inimigos da verdade
encarnados e desencarnados. Recorre à prece e conscientiza-te de que, se foste chamado para o testemunho da arena da vida, é porque tens condições para isso. Quando os inimigos do amor te envolverem, quais feras impiedosas, mostrando garras e mandíbulas, remonta ao cerco romano e sê corajoso, entoando teu canto de confiança e resignação a Deus. O Criador não te deixaria passar pela experiência do sacrifício se não soubesse das tuas reais condições de vitória. Quando os obsessores perversos de ti se aproximarem, aceita com paciência a presença de almas atormentadas e aguarda trabalhando no bem. Se atado ao poste do martírio, ser resignado e enfrenta as investidas das sombras com dignidade e paz de consciência, tolerando os inimigos da bondade, a fim de que a tua luz seja um guia de libertação aos que se perdem nas trevas. Eu vou dar uma paradinha aqui porque tem algumas coisas que eu queria chamar a atenção. Primeira coisa, né, ele diz aqui que ser médium não vai te eximir das provas e expiações. O que significa isso? Que somos seres humanos encarnados num planeta de expiação e provas. O fato de a gente estar trabalhando por Jesus não vai eliminar absolutamente nada do que é necessário no planeta de expiações e provas. Ou seja, a mediunidade é mais uma atividade que a gente vai realizar. A mediunidade, vamos até expandir um pouco, né? Não só a mediunidade, mas o trabalho pelo próximo vai ser algo a mais que você vai fazer além da expiação e das provas. Tá? Então, aquela história, mas eu estou no centro espírita, por que estão me atacando? Estão me atacando porque eu, por dentro eu não sou bom ainda o suficiente. Não é porque eu sou médium, não é porque eu estou no centro espírita que seria diferente. Né? Outro ponto Nós temos que passar, nós vamos passar. Não é isso importa. Sim. aí, é isso aí. O outro ponto é... Caramba, eu ia falar outro ponto e acabei esquecendo aqui. Eu vou lembrar. Outra coisa, né, que a gente assume o compromisso. Não quando a gente encarna, é antes de encarnar. Porque se a gente não tivesse assumido o compromisso antes de encarnar, a gente não viria com mediunidade. Ou viria como mediunidade de prova, né? Porque a gente estaria passando por uns momentos que nos ajudariam a encontrar um caminho melhor. Mas sempre existe o livre-arbítrio, né? Puxa vida, o que eu ia falar aqui mesmo? Sérgio, ele fala aqui, coloca-te em estudo constante, tendo o livro dos Espíritos a nortear os teus caminhos. A Isso, gente está sempre, realmente tem que estar nessa busca do conhecimento e sempre nesses livros que trazem realmente, que norteiam, né, os nossos caminhos, que orientam, que, né, sim, feito por Allan Kardec e outros também que, quando a gente está estudando, a gente está verificando como para a gente ter noção e saber realmente ter o sim. conhecimento disso tudo. Principalmente porque a leitura do livro, principalmente esses livros, né, que são doutrinários, né, não é uma leitura fácil, Não, né? E talvez na primeira leitura que a gente fez, a gente teve uma compreensão errada daquilo que estava escrito. E aí, conforme a gente vai trabalhando e para de estudar, tudo aquilo que a gente vem aprendendo ao longo do tempo, ele não realimenta o entendimento que a gente teve do livro. E uhum, aquele entendimento errado que a gente teve quando fez a primeira vez a leitura, ele vai
se reforçando na gente. Então, a gente vai reforçando o erro de entendimento. Então, quando a gente estuda, a gente começa a trabalhar, passado um tempo, a gente vai estudar de novo, aquilo que a gente compreendeu de início, a gente vai perceber um monte de coisa que a gente não tinha percebido. E outras Sim. coisas, puxa, o entendimento que eu tinha disso era um pouco diferente. E então a gente vai, no mesmo livro, aprendendo cada vez mais. Né? É, Era isso que eu ia falar. Cada vez que a gente lê o Evangelho, né? Porque a gente lê o é Evangelho verdade. mesmo muitas vezes, muitas vezes. E cada vez que você chega numa lição, ou você entende uma coisa a mais, ou você percebe alguma coisa que você não tinha visto da outra vez, né? Sim, É sempre um aprendizado novo, é sempre É. novo. é isso aí. Eu não lembrei o que eu ia falar, mas vamos continuar. Excelente. Desde que sigas esses preceitos, nunca estarás na solitude. Vozes amigas e mãos intangíveis sustentar-te-ão nos momentos difíceis. Não te entregues ao sacrifício. Aceita a ocasião, pois que mediunidade a serviço do bem comum é crucificar-se cada dia um pouquinho. Tem caridade para com os obsessores, lembrando-te de tudo, de que tudo o que fizerem, tudo o que te tirarem, além de servir-te como ensejo para provar tuas capacidades espirituais, ser-te-ão restituídas pela lei da causa e efeito, em momento oportuno, designado pela providência divina. E aqui, parando um pouquinho, e se isso não acontecer, é porque a gente precisaria expiar, né? Hum, Perder porque em algum momento a gente já tirou de alguém. Né? é. Coragem e confiança. Isso é só uma coisa, quando a gente fala de espiar, todo mundo aqui está espiando alguma coisa. Não tem gente, pessoas aqui que não estejam. Né? E as provas, elas vêm não para a gente provar alguma coisa a alguém, é para a gente provar alguma coisa a gente mesmo. Né? Sabe, ninguém vai chegar no final da prova e falar assim, bom, você foi bom aqui, você foi ruim ali. Ninguém vai falar isso. Quem tem que fazer somos nós. É nós que vamos olhar e falar assim, puxa vida, eu pisei na bola aqui, eu preciso melhorar nisso, 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 eu vou trabalhar nisso. Entendeu? Coragem e confiança. O Senhor do Universo a todos conduz, protegendo-nos e amparando-nos de maneira paternal. Mediunidade bem conduzida, iluminada pelo Espiritismo, levar-nos-á indubitavelmente ao crescimento espiritual. Forja tua fé no fogo do testemunho. Prepara-te para o bom combate, utilizando-te do trabalho como tua armadura protetora. Faze, enfim, da tua mediunidade um mediunato de luz e amor. A gente vê, né? Mais uma vez ele fala, utilizando-te do teu trabalho como tua armadura protetora. Ou seja, Uhum. o trabalho que a gente realiza, ele serve como armadura, uma proteção para nós. Por quê? Porque para realizar o bom trabalho, né, o trabalho bem feito, a gente precisa estar em comunhão com o plano espiritual. E o trabalho bem feito não é aquele que se acostuma com aquilo que está fazendo. O trabalho bem feito é aquele que evolui sempre, sempre. Fazer o mesmo trabalho da mesma forma sempre, sem estudo, sem progredir no entendimento, é um trabalho que estaciona a gente naquilo que a gente é. Né? Terminada a comunicação, o dirigente. Que horas são? 50, 17h50. Terminada a comunicação, o dirigente encarnado encerrou a reunião com os olhos marejados. O guia de Casemira, colocando o coração nas palavras, imprimira no ambiente simples vibrações sinceras, emocionando os partícipes que traziam os olhos úmidos e a alma invadida por irradiações dulcificantes.
Fim da sessão, acenderam-se as luzes e todos se perguntavam intimamente quem dentre eles seria chamado ao testemunho. Quando o responsável pelo agrupamento no âmbito físico orientou sob inspiração dos benfeitores. Estejamos atentos e aceitemos de boa vontade o que a providência divina nos legar. Continuemos trabalhando com tranquilidade, aguardando os acontecimentos naturais da vida. Não nos cabe o sentimento indiscreto da curiosidade fria, muito menos o desrespeito de identificação da personalidade conclamada ao testemunho. Creio que todos estamos na Terra passando por expiações e inúmeras provas. O mais importante é aceitarmos as orientações dos benfeitores, que, esclarecendo de modo geral, preservam o anonimato daqueles que passarão por tal experiência, a fim de não expor os companheiros aos comentários desnecessários. Continuemos, portanto, firme e alerta, vigiando e orando, trabalhando e servindo com resignação. Uma pergunta aqui que me surgiu na mente. A gente entendeu a mensagem do Ruiz, quando ele falou a respeito do trabalho que a gente estava realizando? Se a gente tivesse entendido, a gente teria feito diferente e a gente não teria parado. Isso. Esse é um primeiro ponto. E aí a gente não entendeu. O segundo ponto dele foi: nós vamos parar as doações, né, assistência espiritual, e nós vamos continuar com o acolhimento de amor. Só que a gente vai fazer diferente. A gente vai fazer um evangelho e depois vai fazer a leitura, né? Não no sentido de acolhimento, também de acolhimento, é claro, né? Mas como instruções para todos nós. Essa segunda parte nós estamos fazendo? Estamos fazendo o evangelho, nós estamos fazendo o acolhimento, o estudo do livro. Mas nós estamos conseguindo transformar aquilo que estamos aprendendo em algo que vai permitir que a gente volte à assistência nos moldes que a gente estava fazendo anteriormente? Ou nós estamos simplesmente estudando mais um pouco? Vocês compreenderam a pergunta? É uma pergunta que a gente precisa responder para a gente mesmo. Eu estou tirando o máximo proveito dos estudos que eu estou fazendo? Ou cada vez que fala de alguma coisa aqui, eu olho para o outro? Né? Porque essa é uma condição que também acontece muito com a gente. A gente lê um negócio aqui, puxa, tá vendo? Fulano é assim. E eu também não sou? Eu também não tenho parte daquilo que a gente está lendo aqui? Esse livro aqui é muito bom porque ele fala de invasão. Ele fala de... Hoje a coisa está feia, assumi a palavra. Fala de insuflação o tempo inteiro, mas visto pelo lado do plano espiritual. Nós estamos utilizando o aprendizado que tem neste livro para a gente observar os passos que a gente está dando e aquilo, como que as coisas estão acontecendo conosco. Porque senão, gente, é uma leitura, claro, traz um monte de conhecimento, mas não está trazendo sabedoria. Se a gente não está aplicando o que a gente está lendo para nós, aqui nesse livro, e o que a gente está aprendendo no acolhimento de amor, a gente não está aplicando aquilo para nós, a gente não está sendo sábio. Entenderam? Então, procura ler o que está acontecendo aqui, aquilo que a gente está aprendendo nos estudos que a gente vem fazendo, e aplica na própria vida, né? De que forma?
coisa parecida com essa está acontecendo comigo? Às vezes a gente está tão envolvido pela insuflação pela invasão, né, que a gente nem percebe o que está fazendo, sabe? A gente acaba fazendo as coisas e não está lá, né? O que nós estamos aprendendo nesses estudos que pode contribuir para o meu crescimento e para o trabalho em si? Essa é a pergunta que a gente precisa fazer. Se a gente não estiver respondendo essas perguntas, a gente está perdendo uma grande oportunidade. Tá bom? Vamos lá mais um pouquinho. Casimira, de algum modo, entendeu que ela seria chamada ao testemunho. Enquanto o dirigente pronunciava as considerações gerais aos trabalhos do agrupamento, ela fez de forma fervorosa e em silêncio esta pequena prece. Senhor, seja feita a tua vontade. Naquela hora, luzes sublimes envolveram a médium dedicada. Seu guia mediúnico, igualmente emocionado, acompanhado do mentor espiritual do trabalho, a ela enlaçaram-se, como que um abraço luminoso, prometendo naquele templo de amor, diante de tão dedicada e valorosa cooperadora, ampará-la quanto possível, dentro dos limites das provações individuais de cada ser humano. Vejam, todo o cuidado que eles tiveram para orientar todo o grupo das provas que iriam acontecer, sem falar que seria a Casimira. A Casimira percebendo que seria com ela, né? Todo esse cuidado, toda a proteção que eles querem dar, mas eles não vão avançar alguma coisa. As provas que ela precisa passar. Uhum. Ou seja, eles estão lá para suportar ela, dar suporte para ela, não é verdade? Assim como nós também estamos para aquelas pessoas que precisam de assistência espiritual. Mas quantas vezes a gente não avançou na prova das pessoas? Quantas vezes a gente não fez coisas que era para minimizar o peso que aquela pessoa estava passando? E será que isso ajudou ela ou prejudicou? Pois essa ajuda que a gente deu, sem ela saber, muitas vezes, fez com que ela se aliviasse um pouco e não achasse o caminho bom para ela naquele momento. Quantas vezes que aconteceu isso? A gente já pensou nisso? E quando a gente tira a pedra do caminho de uma pessoa, muitas vezes a gente está evitando que ela aprenda a desviar da pedra. E aquela pedra naquele momento é pequena. Mas como a gente não explicou para ela não aprendeu a desviar da pedra, em algum momento a gente não vai estar do lado dela e a pedra vai ser maior e o tombo vai ser maior também, né? Então a Uhum. gente precisa compreender, sabe? As pessoas que nós vamos auxiliar, elas precisam saber que tipo de auxílio que a gente vai dar e elas precisam concordar com isso, né? Porque senão, se elas não quiserem, se elas não souberem, é preferível apenas colocar o nome da pessoa nas vibrações. Porque nas vibrações ela vai receber aquilo que ela precisa para abrir a mente, se ela quiser, né? 18 Vamos horas, né, parando por aqui. Sérgio? Oi? Isso. 18 horas. Uhum. 18 horas, né? Concluída a tarefa, é isso? É isso aí, paramos aqui. Concluída a tarefa da noite, quando todos se despediram de maneira verdadeiramente fraterna e discreta, e continua.